Olá, bem-vindos ao Tempo da Palavra. E é com grande alegria que eu vos dou as boas-vindas aqui à sede, à nossa sala, para que você, a partir deste momento, possa ouvir a Palavra de Deus e essa Palavra possa entrar no seu coração. E nós aqui damos o bem-vindo a todos vocês com uma grande salva de palmas. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pegue na sua Bíblia e diga: esta é a minha Bíblia. E esta é a minha Bíblia. Assim, ó. Diga: esta é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. E diga: eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu estou prestes a ouvir a palavra de Deus, semente incorruptível, invencível, indestrutível, infalível. Palavra de Deus que vai entrar no meu coração e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Enquanto os meus meninos põem ali, se faz favor, no ecrã o título da mensagem e também no vídeo, eu quero exortar vocês que se juntaram a nós agora para ouvir a palavra de Deus. Vá buscar a sua Bíblia, pegue na sua Bíblia e você possa seguir com a sua própria Bíblia os versículos que nós vamos abrir, para que você possa ver que aquilo que estamos a ler não é a invenção dos homens, mas é a santa, única, verdadeira, infalível, sempre viva palavra de Deus que vai transformar os nossos corações e as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Então, o título desta mensagem, a mensagem que vamos estudar hoje, é a quarta mensagem da série Milagres de Deus para os fracassos do mundo. É a quarta e última mensagem da série Milagres de Deus para os fracassos do mundo. E eu quero dizer a vocês que nós já estudamos várias coisas dentro desta série. Lembro-me que na primeira semana nós vimos o que fazer quando a religião falha. Na segunda semana vimos o que fazer quando a moral falha. Na semana passada vimos o que fazer quando a fé falha. E hoje vamos ver o que fazer quando tudo o resto falha. E digo-vos, vai haver uma altura na nossa vida em que tudo o resto nos vai falhar. Os médicos, a família, provavelmente não é o pastor, mas a igreja, a família de Deus pode falhar também, porque nós não somos perfeitos. Um momento de aflição em que você telefona para o pastor e o pastor, por qualquer razão, não pode atender o telefone naquele momento e você pensa que toda a gente o abandonou, toda a gente lhe falhou, que ninguém o ajuda, que ninguém o apoia. Mas ele quer dizer assim nesta manhã, que ainda assim há uma esperança, ainda assim há algo que você pode fazer e que você deve fazer para não permitir que esse desespero, essa angústia de sentir que foi abandonado, de sentir que não tem apoio de ninguém, de sentir que ninguém nos ajuda, possa ser retirado do nosso coração. Posso ouvir um amém? Então, Lucas, capítulo 18, versículo 27, diz assim a palavra de Deus nesta manhã. Respondeu-lhe Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Diga comigo: o que é impossível? E limpe lá a garganta. E diga: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Paulo também diz: nada é impossível para aquele que crê. E nós cremos em Deus. E se nós sempre acreditarmos em Deus, se nós sempre crermos em Deus, se nós colocarmos o nosso coração sempre em Deus, nada nos será impossível. E é por isso que Ele quer dizer nesta manhã que nós temos que parar, como eu dizia há bocadinho, de nos ver como os coitadinhos, de nos vermos como a cauda da Europa,
de nos vermos como apenas um pequeno quintal à beira-mar plantado. A sua vida, a sua casa, não é a casa mais pequenina nem a casa mais fraca do seu bairro. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um rei, um sacerdote, uma rainha, uma sacerdotisa. Você é mais que vencedor, está por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E mesmo que porventura você hoje diga assim, que não está lá muito por cima, há aqueles dias em que às vezes nem por cima dos lençóis a gente consegue estar. Não é? Hoje está assim. Ele quer dizer que mesmo aí, mesmo naqueles dias em que nos sentimos em baixo, Deus é connosco e não deixamos de ser filhos de Deus, nem reis, nem sacerdotes. E você tem que aprender este segredo. Se eu sou um rei e um sacerdote, se eu sou filho de Deus, eu tenho ao meu dispor toda a criação do meu Pai. O meu Pai é aquele que está nos céus. Amém, igreja? Então, para as coisas que para os homens são impossíveis, para Deus nada é impossível. E graças a Deus que para Ele nada é impossível, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele pode mover-se da forma que Ele achar que é mais indicada na nossa vida e na vida de cada um de nós. Quer também dizer a vocês que as coisas vão falhar. Ai, pastor, não falo negativo. Às vezes eu ouço esta frase. Ai, não diga isso, pastor. Digo. Digo e é verdade. As coisas vão falhar. Nós falhamos. Os computadores falham. Nós pensamos que até a informática hoje é perfeita. A robótica falha. O nosso carro falha. Há um dia que você vai ligar o carro e aquele símbolozinho vermelho numa caixinha, sabe? Aquela caixinha com 2 pontinhos, chamada bateria. Fica assim acesa. E você, Os transportes públicos falham. As empresas falham. O patrão falha. Mas há um que nunca falha e é desse que nós temos que depender. E o seu nome é Jesus de Nazaré. Posso ouvir um amém? Nas últimas semanas nós temos estudado os fracassos deste mundo. Não é? E vimos que verdadeiramente a religião, a moral e a fé são autênticos fracassos. Mas também não só. A economia, a política, a sociedade, até a própria família. A família, o conceito de família de hoje está fracassado. Está falido. Não funciona. Eu já dei aquele exemplo. Há muitos jovens hoje que se estão a juntar, aquela expressão que começou no meu tempo, juntar os trapos. Até nisso é impressionante. Eu ouço jovens a dizer, eu vou-me juntar com a minha mulher ou com a minha namorada, vamos viver juntos um tempo. Se der bem, Deus. Se não der, não há problema. O meu pai já me disse que o meu quarto lá na casa dele fica lá, e eu deixo lá umas roupas, deixo lá umas coisas, e por isso daí a expressão vou juntar os trapos. Levam os trapos para a casa onde vão viver com a namorada, ou com o namorado, e deixam as coisas boas na casa dos pais. Que é para terem sempre razão para lá voltar. E já estão, ou começam já com a solução para o fim. Mas isto não resultar, cada um vai para o seu lado. Ou aqueles que casam e que dizem assim, se isto não resultar, os divórcios hoje são rápidos. Está tudo bem, está tudo pensado. Eu fico com o cão, ela fica com as malas, eu fico com o serviço de fondue, ela fica com a televisão. Casam-se já com tudo definido. Já com os chamados pré-acordos nupciais. Porquê? Porque o conceito de família está fracassado. Quando aquilo que deviam de pensar era casar e olha, fazer um projeto de vida. Há muitos casais hoje que não têm projeto de vida. Um projeto de vida de um é ganhar dinheiro. O projeto de vida do outro é gastá-lo. Logo aí não é um projeto de vida, mas é assim que muitas famílias e muitos casamentos estão. Falando na família e no casamento, mas posso falar noutras coisas. Veja o caso da economia. Eu às vezes fico tão surpreendido. Anos a fio a aumentar os combustíveis. Anos a fio a pôr peso nas pessoas. E agora de repente tudo a baixar. Porquê? Porque está aí alguma bronca para arrebentar. Então vão baixando os valores, vão baixando os preços.
Que é para as pessoas andarem todas contentes agora. Assim há para gastar no Natal. Porquê? Porque esta sociedade, lá está, sociedade fracassada, é consumista. Nunca recebi tantas cartas, repare bem, nunca recebi tantas cartas e e-mails agora de pedidos ou de propostas de créditos vindo dos bancos. Todos os dias recebo um e-mail de um banco novo, ou de um cartão de crédito, ou de um Visa. Porquê? Porque estamos às portas do Natal. Quantas pessoas não se põem a gastar e a comprar e a adquirir com os Visas e sem pensar no dia da manhã? E há muitas lojas que fazem essas promoções. Compre hoje, pague só em janeiro. Pois, mas janeiro esteja ali. Não é? E depois chega ao fim de janeiro e que engraçado. O salário é igual ao de dezembro. Depois não chega. É uma coisa espantosa, não sei. Passou o ano e nada mudou. Não, piorou. Mudou. Agora tem uma dívida enorme para pagar. Eu estava a falar com uma colega de trabalho durante a semana no meu emprego e ela disse-me uma coisa que me espantou e essa notícia está no SAP. SAP.pt, no site de notícias. A maior parte das penhoras de casas que existem em Portugal não são por falta de pagamento das casas. É por falta de pagamento de outras coisas. Como o único bem que tem é a casa, o Estado vai, ou as finanças vão e penhoram a casa. Porque não pensamos no amanhã. A sociedade é assim. Eu vou-vos dizer como é que são os americanos também. Os americanos é assim. Vão a um stand para comprar um carro. Fazem o negócio. E depois o vendedor vai para lhes dizer assim, o carro custa, e geralmente eles dizem logo, eu não quero saber quanto é que custa. Eu só quero saber quanto é que é a prestação. Eles nem querem saber quantas prestações são. Eles só querem saber o valor da prestação. O vendedor podia lhe dizer assim, olha, este carro, ele custa $1000, mas eu vou-lhe vender por $1 milhão. E você vai pagar isto em suaves prestações a perder de vista, como se costuma dizer, em 999.000 prestações de $100. Pronto, paga $1 milhão. A pessoa, a única coisa que ouviu é, a prestação é $100. Ixi, boa. Parece-me bem. Está excelente. Ao fim de uns anos, o carro está velho, vai para a sucata e ainda estão a pagá-lo. Porque não pensam no amanhã. Este é o fracasso da sociedade, da família, da política, não vale a pena porque eu não quero falar neles, na economia, mas na igreja também. A religião está fracassada. A moral está fracassada. E o homem cada vez mais quer intervir nas coisas de Deus. O homem cada vez mais quer ensinar a Deus a ser Deus. O homem cada vez mais acha que tem mais sabedoria do que tudo o resto. E eu digo-vos uma coisa. Nós ainda temos muito para aprender. Principalmente porque nos recusamos a aceitar a sabedoria de Deus. E mais, o Deus deste século tem cegado os entendimentos. Quem é o Deus deste século? Satanás. Tem cegado os entendimentos. Tem-nos posto os olhos no dinheiro, nas riquezas, nos bens materiais. Olha, faz com que nós coloquemos os nossos olhos na criatura na vez do Criador. Como um calendário que fizeram agora aí com os padres ortodoxos em tronco nu. Já viu as minhas colegas todas lá na Bertrand a dizer, eu vou converter à religião ortodoxa. Com padres destes? A sério. Com padres destes, eu até vou à missa todos os dias. Porquê? É uma brincadeira, não é? Mas por outro lado, está ali uma grande verdade. É a criatura e não é a criação e não a criatura. Nós devíamos de ir atrás do Criador e não da criatura ou da criação. O que é que me está a entender? Jesus não veio para nos dar nem religião, nem regras, nem veio para nos condenar. Jesus não veio para nos mentir ou para enganar, mas veio para nos salvar disto tudo.
Jesus veio para nos salvar disto tudo. Jesus veio para nos salvar deste mundo que está cheio de pecado, que não presta para nada. Veio para fazer a diferença. Veio para quebrar a mentalidade dura e maligna. E, infelizmente, a sociedade de hoje pensa mal de Deus. Uns pensam que Deus é castigador. Outros pensam que Deus é um Deus, sei lá, de carnificina. É um Deus que se atrai por sangue. Outros pensam que Deus só se atrai por sacrifícios. Outros pensam que Deus só se atrai por dinheiro. Outros pensam outras coisas. Porquê? Porque está tudo cego. E é uma cegueira que provém, sabe de onde? Da busca de Deus. Eles andam todos à procura de Deus, mas no sítio errado. E eu digo-vos, nós, graças a Deus, sabemos qual é o sítio onde está a verdade, e essa verdade é na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? O que eu quero falar a vocês hoje é o que fazer quando tudo o resto falha. Abra comigo aí no instantinho, em Marcos capítulo 5. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia em papel. Marcos 5. Marcos 5, 25 em diante. Veja o que é que diz a palavra de Deus nesta manhã. Versículo 25. Diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Olha para mim. Eu escolhi esta passagem porque há mais duas iguais, há uma em Mateus e outra em Lucas, porque mostra-nos perfeitamente a situação do desespero. Esta mulher tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Ora, vamos tentar aqui perceber qual é a situação social. Ora, se ela era judia, se era hebraica, ela não podia estar em qualquer lado, porque a lei de Moisés é muito dura com relação ao sangue, é muito exigente. E, até, por exemplo, a mulher, se estivesse com o período menstrual, não podia deitar-se na mesma cama do marido. Ela tinha que ir 7 dias fora do arraial até passar. E lavar-se constantemente, de manhã, à tarde e à noite. Porquê? Porque também estamos numa era em que não havia os cuidados de higiene e a própria tecnologia que existe hoje para as mulheres. Certo? Até mesmo ela quebrou barreiras, quebrou regras para se aproximar de Jesus para ser curada. Mas porquê é que ela tomou esta decisão? Porquê é que ela avançou? Porquê é que ela teve a coragem de avançar pela multidão, mesmo sabendo que poderia ser criticada, que poderia ser jogada fora, porque a sociedade proibia alguém com um fluxo de sangue permanente perto das outras pessoas? Porque ela já tinha despendido tudo sem conseguir ter resultados. Ou seja, esta mulher estava em desespero. Ela percebeu que quando tudo o resto falha, ela tinha que fazer alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa a vocês, igreja.
Quando tudo o resto lhe falhar, a única coisa que nos resta será sempre Jesus. Jesus e a sua palavra. E esta mulher, ouvindo falar de Jesus, propôs no seu próprio coração, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Você percebe? Ela não pôs no coração, vai aparecer uma nave espacial no céu com raios laser e fumo e fogo e grande barulho e tal, e vai abrir uma porta e Jesus vem de lá e diz o meu nome completo, a minha morada, o meu número de BI, o meu número de contribuinte, o meu número da segurança social. Você está-se a rir. Mas sabe uma coisa? Há pessoas assim. Quando imaginam a sua cura, imaginam uma coisa cheia de pompa e circunstância, uma coisa extraordinária. Eles não querem a cura, querem a atenção. Esta mulher estava desesperada. Esta mulher estava farta das circunstâncias na vida dela. Quero dizer também isto a vocês: desapontamentos na nossa vida vão haver sempre. Na família, no emprego, na sociedade, na igreja. Mas nós temos uma esperança. Essa esperança é: se tão somente eu tocar nas suas vestes. Pastor, como é que eu toco nas vestes de Jesus? Com a sua palavra, com a Bíblia. Lendo a Bíblia, enchendo o coração com a palavra de Deus. Fazendo com que a palavra de Deus seja o fundamento e a base do meu coração e da minha vida. E da sua também. Posso ouvir o amém? Deus tem poder. Mesmo para aquelas circunstâncias que parecem que vão arruinar tudo. Parece que vão arruinar a sua vida. Parece que vão destruir tudo o que você tem lutado para ser e ter. Há aqui pessoas que têm lutado tanto para ser alguma coisa, para ter alguma coisa, e parece que a qualquer momento vai desabar tudo. Vem uma circunstância que sopra a estrutura, e a estrutura abana para um lado, abana para o outro. Mas eu espero bem que a sua estrutura seja como a nossa ponte de 25 de Abril. Está preparada para abanar 1,5 metro para um lado e 1,5 metro para o outro. Já imaginou aquela estrutura toda em ferro a abanar de um lado para o outro? Está preparada para abanar 3 metros para cima, 3 metros para baixo. Olha, fazer isto. Imaginou? Sem partir, sem estragar. O vento pode soprar forte. O terremoto pode vir, a tempestade pode vir, o tufão pode vir, o ciclone pode vir, mas nós permanecemos firmes na palavra de Deus e em Jesus, sem medo, confiando nele, porque nós estamos a tocar nas vestes dele. Posso ouvir um amém? Deus tem poder, tem milagres para operar nessas situações. Tudo o que você precisa é a unção de Deus. Diga: o que eu preciso é a unção de Deus. Posso ouvir um amém? Esta mulher, há 12 anos que sofria. Você já imaginou? As senhoras, quando estão naquele período assim mais complicado, aquela fase mais complicada, estão sempre desconfortáveis, estão sempre irritadas, estão sempre, mais sensíveis, na verdade. E é um período que dura uma semana, vá 6, 5, 7 dias, consoante as pessoas. Agora imagine isto todos os dias por 12 anos. Não podia ir a lado nenhum. Olha, nós vamos ali jantar, vamos ali almoçar, vamos ali passear. Olha, vamos à praia. Nem podia ser. Não podia fazer nada. Aquela mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro, todo o seu sustento com médicos, com se calhar curandeiros, com os famosos cirurgiões barbeiros, com aqueles que poderiam ajudar, com todos aqueles que poderiam intervir na vida dela. Nenhum lhe valeu, e o único que lhe valeu foi Jesus. Porque no seu coração ela não pensou: ele vai-me passar um remédio, ele vai-me impor as mãos, vai soprar na minha testa, ele vai fazer assim, assado. Não, ela apenas dizia: se tão somente eu conseguir tocar nas suas vestes. O que é preciso para você hoje ter a solução para o seu problema? O que é que você precisa hoje para você ter a solução para a sua vida? Para você acalmar os ventos da sua vida? Para você parar a tempestade que é na sua casa? O que é que você precisa?
seja simples. Aquilo que nós aprendemos com esta mulher do fluxo de sangue é que ela foi simples. Ela queria a cura. Posso ouvir amém? Nós precisamos do poder de Deus. Esse poder é a sua unção, é a sua essência, essa glória que Ele prometeu em outubro para nos fazer descansar. Não é para nós ficarmos à sombra da bananeira, mas é para nós continuarmos o nosso caminho, mas sem nos cansarmos. Essa glória foi-nos dada por herança. Agora quero ensinar isto a vocês. A unção de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus foi-nos dada por herança. A herança em Jesus Cristo. Mas, preste atenção ao mas a unção de Deus não é genética. O senhor hoje está com umas frases muito estranhas. Sabe o que isso significa, que a unção de Deus não é genética? Não pense assim. A minha mulher ora, por isso eu também estou cheio de unção por causa dela. Não. O meu marido ora, e por isso, porque ele ora por mim, por ele e por mim. Não. Os meus pais são pastores, por isso eu também tenho a unção de Deus. Não. A unção de Deus não é genética. Não é uma coisa que se passe de uns para os outros geneticamente. Não. A unção de Deus é adquirida na nossa vida pela oração, pela comunhão com Deus, pelo nosso relacionamento com Deus, por ler a palavra de Deus. Quem é que me está a entender? O poder do Espírito Santo em nós só opera em nós, só vem sobre nós, se nós nos enchermos dele mesmo. Amém? Abra comigo para terminar em Atos 27. Esta é a frase que vocês mais gostam, não é? Para terminar. Uhul! Atos capítulo 27, nós vamos ver aqui uma outra situação que eu acho que se enquadra bem na minha e na sua vida. A situação que vamos ler é baseada na vida e no ministério do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Nesta altura, Paulo já está no fim da sua carreira e já estava a ser levado para Roma para se apresentar diante do imperador. Ia cativeiro por um centurião, ele e mais uns tantos. E Paulo é levado de barco para apressar a viagem. A viagem estava a demorar muito tempo. Eles pararam em vários sítios, fizeram muita coisa, e o que é certo é que, a uma certa dada altura, os problemas começaram. Atos 27, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. A palavra dano aqui é violência. Não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fénice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto custeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa.
e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançámos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, terem-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha para mim. Paulo avisou, sabe, aqueles avisos que os pastores às vezes fazem, aqueles avisos que às vezes os maridos fazem às esposas. Eu acho que devíamos fazer assim. Nós muitas das vezes somos avisados por Deus. Deus avisa-nos, usa-se pessoas para nos avisar, para termos cuidado com as nossas decisões, com aquilo que vamos fazer, com aquilo que decidimos fazer. Mas às vezes somos tão obstinados. Se percebe? Às vezes usa-se a expressão desobediente de uma forma errada, porque não é desobediência, não é teimosia, é obstinação. O obstinado é aquele que não vê mais nada, só vê o seu próprio objetivo. E nós muitas vezes somos obstinados. Estão-nos a avisar, estão a ser nossos amigos, mas nós vamos à frente com a nossa ideia porque achamos que nós estamos certos. O que acontece? Geralmente entramos na tempestade. Veja o caso de Paulo aqui nesta viagem a Roma. Qual é o estado da sua vida hoje? Tempestade? À deriva? Sem esperança? Não tem orientação? Não vê estrelas e o sol há muito tempo na sua vida? Tem vindo a perder tudo? Vocês já repararam que eles tiveram que largar a carga toda do navio? Até a armação. Sabe o que é a armação? É os mastros e tudo mais. Tiveram que deitar tudo fora. Aquilo ficou apenas um barquinho. Percebe? E estavam à mercê, compreenda, estavam à mercê da tempestade e das ondas e da correnteza. Será que você também está à mercê da correnteza? Será que você está à mercê das ondas? Está à mercê da tempestade, dos ventos? Tem frio, chuva, tem fome. Diz que não comiam há muitos dias. É isto que eu lhe quero perguntar nesta manhã. Como é que está a sua vida hoje? E o que é que está a faltar? Está a faltar o mesmo que Paulo fez. Não vale a pena, não seguiu o conselho, não aceitou o conselho, entrou dentro da tempestade, não faz mal. Agora, temos que suportar aquilo que fizemos, temos que suportar o nosso erro. Mas, não pense que está sozinho, porque aí entra a promessa e entra a palavra de Deus na sua vida. Por acaso, Paulo teve promessa de Deus, o anjo do Senhor foi e falou com ele e disse-lhe: não temas, Paulo, porque o Senhor está contigo. É importante que tu vás a Roma, sejas apresentado diante de César. E o Senhor te entregou todos quantos estão contigo. Nenhuma alma se perderá. Glória a Deus. Agora, nesta manhã, você pode me dizer assim: pastor, mas qual é a promessa de Deus para mim? Está na palavra. Está na palavra. Ele já deu as promessas todas. Não fica à espera de ver o anjo sentado à beira da sua cama. Não fica à espera de ver
Olhe como aquela senhora, oh Deus, dá-me um sinal, dá-me um sinal. E nasceu-lhe um enorme na testa. Às vezes andamos à busca de sinais, quando os sinais estão todos na sua palavra. Estão todos na Bíblia. Deus já nos deu as promessas todas. Deus já nos deu as respostas todas. Estão todas na sua palavra, todas na Bíblia. Busca a palavra de Deus. Busca Deus. Confie na palavra do Senhor, como Paulo confiou na palavra do anjo. Deixe de se afetar pelas circunstâncias. Paulo deixou de se afetar pelas circunstâncias. A partir do momento que o anjo falou, veja, o anjo falou com ele durante a noite. E ele, quando se levantou de manhã, já imaginou o barco ali a levar com as ondas, o vento. Como nós vimos a semana passada. Eu hoje não estou a imitar assim o vento também. E aquele frio, aquela circunstância, aquele medo de morrer. Ele levanta-se e diz, oh varões, tenham calma. E eles todos olharem para ele. É maluco. Eu sei que muitas das vezes é assim que olham para o pastor. Como é que este pode estar assim, tão animado, tão cheio de força, tão cheio de vida? Ele é maluco. Mais vale ser maluco com Deus do que ser sábio no mundo. Porque você já viu que a sabedoria do mundo está falida. Quem é que me está a entender? Então eu digo-vos uma coisa. Paulo levantou-se no meio daquela gente, no meio daquelas circunstâncias e disse, ó varões, não tenham medo. O Senhor me deu a vocês todos comigo, nenhuma alma se perderá. Confiem no Senhor, que o Senhor nos vai proteger. O Senhor nos vai guiar. Mas depois, e nós não lemos, mas no versículo 26 ele diz assim, mas é-nos necessário ir parar a uma ilha. Ou seja, havia a promessa de Deus. E depois, o que é que eles fizeram? Sentaram-se à chinês no barquinho. Sabem o que é chinês? Com as pernas cruzadas. Sentaram-se todos no barquinho à chinês e esperaram que alguma coisa acontecesse. Não! No versículo 26, Paulo disse, é contudo necessário irmos dar a uma ilha. Ou seja, Deus prometeu, agora vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar. Eu imagino, eles deviam ter remos. Você já pensou? Se eles tiveram que amainar as velas, tiveram que deitar fora a armação, eles deviam estar com os remos e evitar que o barco fosse para as rochas. Eles deviam estar cansados. Eles já nem deviam de sentir os braços. E tudo gelado da água. Já estão a ter arrepios de frio ou não? Eu posso continuar. O vento gelado. Uma imagem bonita é o vento gelado, mas o cabelo assim todo no ar. É preciso nós fazermos a nossa parte. Deus dá a promessa. Deus dá-nos a orientação. Deus mostra-nos o caminho, mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando tudo o resto falha, a nossa esperança é confiar na palavra de Deus. Temos mesmo que largar o pecado, largar os vícios, a obstinação, aquilo que nos amarra. Olha, temos que largar aquilo que nos levou à tempestade. Mude o seu caráter. Afaste-se daquilo que limita a sua vida. Posso ouvir um amém? O problema não está em falharmos ou perdermos algo ou alguém. O problema está em nós nos deixarmos levar pela correnteza daquilo que nos aconteceu. Porque coisas vão-nos sempre acontecer. Ninguém vive para sempre. Alguém pode partir. Podemos perder alguma coisa. A nossa vida pode mudar. Mas que haja sempre algo que nunca mude na sua vida. Seja Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? O naufrágio do barco onde Paulo ia quase aconteceu. Você percebeu-se disto que nós lemos? Uma parte comprida que nós lemos, mas nos mostra bem as dificuldades. O naufrágio do barco de Paulo quase aconteceu. Aquele barco quase se afundou. Ainda eram umas tantas pessoas que estavam lá com ele. Já pensou?
quase que morreram todos. Paulo quase que falhou a sua parte final do ministério, porque o anjo disse-lhe que era importante que ele se apresentasse a César, que ele fosse a Roma. Ele quase que perdeu essa parte, já pensou? Mas havia promessa de Deus, havia palavra de Deus. E eu pergunto nesta manhã, onde está a promessa na sua vida? Onde está a palavra? Será que o seu coração está mesmo receptivo à palavra? Porquê é que falhamos tantas vezes? E porquê é que nos focamos tanto nas nossas imperfeições e nas nossas limitações e não tanto em Jesus? Porquê é que nos estamos sempre a deitar abaixo quando devíamos era de olhar para Jesus? Porquê é que nos focamos nas doenças e não em Jesus? Porquê é que nos focamos na crise e nos impostos e não em Jesus? Porquê é que nos focamos no desemprego, no dinheiro e não em Jesus? Eu até vos digo uma coisa, há pessoas que focam-se tanto no dinheiro e no amor ao dinheiro, esquecendo-se do que diz a palavra de Deus, que até se esquecem da família. Há pessoas que estão a contar com coisas que nem sequer são delas. Esquecem-se da família, esquecem-se da igreja, esquecem-se de quem lhes deu a mão. Mordem a mão de quem os ajudou. E depois? E depois, quando veio o problema e ninguém os ajuda, porque morderam a mão a quem ajudou, Deus é mau. Deus é mau, a igreja é má. Você não é o único a falhar, sabia? Não há ninguém nesta terra que nunca tenha falhado. Levante-se, endireite-se, anime-se. Pare de olhar para o ontem, pare de olhar para as suas falhas, para os seus erros. Anime-se, levante-se, endireite-se. Agarre-se à palavra de Deus. Olhe para Jesus e só para Jesus. Siga em frente com Jesus. Aquilo que você precisa é Jesus, não é mais nada. Você não precisa de outra coisa senão Jesus. O que você tem falta é Jesus. Ela é a solução de Deus para nós. Você precisa destes milagres a Deus. Pastor, como é que eu vou vencer estas circunstâncias na minha vida? Com a palavra de Deus. Agarre-me à palavra de Deus. E depois aqui um segredo. Na primeira semana nós vimos que a solução para a religião é a salvação e o novo nascimento com Jesus. Na segunda semana nós vimos que a solução para a falta de moral é nós nos agarrarmos à palavra de Deus e nós sermos o exemplo, mesmo quando mais ninguém o é. Enquanto a casa dos outros, como é construída na areia, pode cair, a nossa, como é construída na rocha, pode levar mais tempo, pode ser mais difícil, pode ser mais complicado, pode precisar de mais permissões, pode precisar de mais alvarás, pode ter que pagar mais, mas a sua casa, quando vier a tempestade, não vai cair. Na terceira semana nós vimos que a solução para vencer a nossa fé fraca é nós olharmos para Jesus. Olhar para Jesus não é ter fé em Jesus. Olhar para Jesus é: você falhou, eu olho para Jesus e eu vejo perdão. Eu posso seguir em frente. E hoje estamos a ver, quando tudo o resto falha, a solução é a mesma. Então, no fundo, quando vamos a ver, Jesus é a solução. Não há mais nenhuma outra solução. Eu não sou a solução. Esta igreja não é a solução. Buda nunca foi a solução, até porque Buda morreu. Maomé não é a solução, porque Maomé também morreu. A solução é Jesus, porque morreu e ressuscitou. E hoje está vivo e vive para sempre. Posso ouvir uma amém, igreja? Encha-se da palavra de Deus.
Encha-se do poder de Deus em si. E deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, convencer o seu coração. Porque eu não vou convencer ninguém. Amém? Vamos ficar de pé. Queria só terminar dizendo uma coisa a vocês. Conforme o que eu ensinei na sexta-feira, não entrem em guerras desnecessárias. Ouça. Eu na sexta-feira ensinei uma mensagem muito engraçada, cujo título é: se o fato não lhe serve, não o use. Estranho, não é? O homem é comida, é genética, agora é alfaiate. Só fala no cabrito assado. Não entrem em guerras desnecessárias. Sério, não entrem. Ajudem-se a vocês mesmos. Sejam amigos de vocês mesmos. Não entrem em guerra. David, quando foi para combater o gigante, o rei Davi quis-lhe vestir as suas vestes, mas ele não era rei. David não era rei ainda. As vestes estavam erradas. E a seguir quis-lhe vestir a armadura, mas ele nem conseguia andar com aquilo por causa do peso. Percebe? E pior ainda, quando ele pôs a espada na bainha, ele sentiu a responsabilidade. Se o fato não lhe serve, não use. Dei tantos exemplos sexta-feira, como por exemplo o ciúme, a inveja, a mentira. Não entrem em guerras desnecessárias. Não percam a bênção na vossa vida por causa disso. Não discutam. Lembre-se sempre disto. Para haver uma discussão é preciso haver duas pessoas. A não ser que a pessoa, pronto, precise de uma oração mais forte, anda a discutir sozinho. Para Deus nada é impossível. E até isso se resolve. Vocês estão a entender? Mas eu é que tenho razão. Sim, mas então? É um campeonato, ganha quem tem razão, e quem ganhar mais jogos em razão ganha o campeonato? Não, deixa-o ter razão. Deixe-a ter razão. Deixe-os ter razão. E siga com Jesus. Pense nisso. Não perca a unção de Deus na sua vida por causa de uma discussão. Mas também não deixe que lhe ponham o pé em cima do pescoço. E eu digo-vos uma coisa, às vezes a família é perita para começar logo a fazer-nos pressão, fazer-nos manipulação por causa da igreja. Seja quem você é, seja o que você é, não mude por causa de terceiros. Mude por causa de Jesus. Porque a seu tempo os outros vão ver a mudança em nós e vão desejá-la. Ok? Não venda barata a sua salvação. Amém, igreja? Pastor, então o que isto tem a ver com os milagres de Deus? Você não quer ter os milagres de Deus na sua vida. Você precisa da unção de Deus. E sem a unção de Deus você não tem milagres na sua vida. Você não quer ver Deus operar nos seus filhos. Não quer ver Deus operar no seu emprego. Não quer ver Deus operar no seu casamento, na sua família. Não quer. Se você não quer, eu quero. Podíamos ser dois a querer, mas pronto, posso ser só eu a querer, não faz mal. Eu sou o principal a querer a vossa vida bem. Porque se vocês estiverem bem, os que estão convosco estão bem. Veja o caso de Paulo ali no meio daquela tempestade. Você acha que não ficaram todos mais animados por ouvirem aquele homem careca, baixinho, pequenino, curvado, dizer: Deus disse-me esta noite que ninguém vai morrer?
Eles estavam à beira da morte. Nós agora lemos as coisas como quem bebe um copo de água, como quem come uma tosta de fiambre e queijo. E o barco estava a abanar. Ai, que delícia, que maravilha. Estou aqui no meu quintinho a ler esta passagem bíblica. Diz que estava frio, diz que eles tinham frio. Percebem? Às vezes nós aligeiramos a Bíblia porque não conseguimos entrar dentro do ambiente em que ela é escrita ou aquilo que relata, percebem? Não é uma crítica, é uma constatação, é um facto. É por isso é que os filmes ajudam-nos a entender um pouco melhor as coisas, porque dá-nos uma perspectiva. Não nos dá, pode até nem dar a perspectiva real, percebem? Mas dá-nos uma perspectiva, ajuda-nos a pensar melhor. É por isso que eu dou tantos exemplos. A minha não gosta, mas eu dou tantas histórias, dou tantos exemplos, como janelas, como ilustrações daquilo que estamos a ler e estamos a aprender, para que nos seja mais fácil de identificar na nossa vida, vocês percebem? Vocês estão a entender? O propósito é mesmo esse e só esse. Então, confie em Deus, porque Deus é consigo. Não perca a unção de Deus por nada. Não guarde rancor de ninguém. Nem se zangue com ninguém. Todos nós temos os nossos momentos de ira, temos os momentos em que nos apetece fazer a nossa prata da China voar pela janela, mas isso passa. Amém? Vamos orar? Vamos todos baixar a cabeça para orar para vocês esta manhã. Querido Senhor, eu oro por toda a igreja, por todos aqueles que estão aqui presentes nesta manhã. E eu oro, Senhor, que a tua glória deixa sobre todos. A tua presença e a tua unção deixa sobre todos agora mesmo. A tua unção gloriosa, essa unção poderosa, essa unção libertadora, Senhor, transformadora, possa descer agora mesmo sobre todos aqueles que estão aqui presentes. E que todos sejam tocados por ti, Senhor. Curados, libertos, salvos, transformados pelo teu poder, pela tua glória. Água viva e óleo fresco agora mesmo. E, Senhor, não nos deixes andar desanimados, nem nos deixes ir abaixo. Fortalece-nos, ajuda-nos. Toca em cada um de nós, Senhor Jesus, para que nós possamos vencer as tempestades que enfrentamos, sem medo. Para que nós possamos operar nos teus milagres, ó Deus, para os fracassos que possam existir na nossa vida. Nesta manhã eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, igreja? Então já sabe. Quando você sair daqui e alguém se atravessar no seu caminho ali na estrada, não o convido para almoçar. Abençoe-o em nome de Jesus. Conto até 10. Se não chegar, depois conto até 10 em inglês, depois em alemão, em mandarim. É até... Mas não perca a unção de Deus. Não perca a bênção na sua vida. Você é um farol de Deus, sabia? O mundo lá fora está em escuridão, está em trevas. Você transporta a luz de Deus consigo. Amém? Glória. Aleluia. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, encher com o seu amor. A unção de Deus é real neste lugar.
Nós vamos terminar aqui. Se alguém precisar de oração ou de falar comigo, eu vou estar aqui. A todos os outros, tenham a melhor semana da vossa vida. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.